A gente vai falar do script de vendas. Então, a gente vai falar como que a gente monta o nosso script de vendas. Sim, porque quem vai vender sem script corre o risco de não fechar, né? A probabilidade de não fechar é muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dominar a reunião. A gente tem que dominar esse momento. E para dominar esse momento, a gente tem que scriptar, se treinar, e cada vez que a gente vai tendo mais experiência, a gente vai lá e anota, renova o nosso script, tá? Teremos um convidado mega especial aqui. Pedro é o nosso gerente de novos negócios, ele é a pessoa que faz o contato inicial com o cliente da Like, o cliente que a gente vai vender estratégia, o cliente que vai virar nosso expert, enfim. Vocês precisam ser bons naquilo que vocês fazem, na produção do conteúdo, na pesquisa, na identificação da melhor estratégia, no desenho da estratégia, na produção do conteúdo. Isso são habilidades técnicas, social media tem que ter essas habilidades técnicas. Mas, se o social media for um excelente técnico e não tiver habilidades comerciais, e o que são habilidades comerciais? É você vender, é você se posicionar, é você manejar o seu cliente, é você fazer um bom contrato, é você entender do negócio de social media, você ter serviços formatados, lucrativos. Se você não tiver isso, você vai estar perdendo dinheiro. Então, para você ganhar dinheiro, você precisa ter essas duas coisas. Habilidades técnicas e habilidades comerciais. Ah, Regina, não sei vender. Schlecht. Vai aprender. Toda pessoa pode aprender a vender. E quem aprende a vender não tem medo do futuro. Você precisa aprender a vender. Ah, Regiane, eu sou ótimo, mas eu não sei me vender. Então você não é ótimo, tá? Porque se você tiver muitas habilidades técnicas, você precisa confiar nas suas habilidades técnicas. E quem confia nas suas habilidades técnicas não tem medo de falar, eu sou bom e eu vou te trazer resultado. Então, às vezes eu vejo pessoas que chegam até mim e dizem assim, ai, Regiane, eu não sei vender. E aí, quando a gente vai ver, a pessoa não tá se garantindo na habilidade técnica. Por isso que ela não sabe se vender. Então, uma coisa tá ligada à outra. Você é bom de fazer estratégia. Você sabe o que você tá falando. Você desenha com inteligência. Você sabe pesquisar. O que eu mais vejo é social media que não sabe pesquisar. Social media tem que ser um cara extremamente curioso. Ele tem que revirar a internet, ele tem que revirar o lixo. Ele é um detetive digital. Esse é o cara que é o social media. Então, muitas vezes, você fica ali em perfil de guru, né? De perfil em perfil de guru, catando dica porque você não sabe pesquisar a internet. Os conteúdos estão na internet. Sua capacidade estratégica é você entender quais são os conteúdos que você deve usar para aquele público. E isso é saber fazer uma estratégia. Isso são habilidades técnicas, tá? Eu gosto muito de uma frase do Marcelo, que é o copy, que ele diz assim, a boa ideia para o seu copy está na pesquisa que você não fez. E para o conteúdo é a mesma coisa. A boa ideia para o seu conteúdo está na pesquisa que você não fez. E isso está nas habilidades técnicas. E habilidades comerciais é quando você tem certeza que as suas habilidades técnicas estão ok e você vai aprender a vender. Você vai ter orgulho de se vender. Quando você tiver certeza que você ajuda esse cliente. Quando você tiver certeza de que você é essencial nessa empresa. Você não vai ter nenhum pingo de vergonha de dizer, eu sou o melhor. Se você não for um psicopata, se você for uma pessoa responsável, você para encher a boca e dizer, eu sou o melhor, você vai ter que ter certeza disso. E eu vou te dar certeza disso. Se você vier às quintas-feiras aqui, eu vou te dar certeza disso. Gente, isso aqui é muito importante, eu fiz questão até de conversar com vocês antes do Pedro entrar. Essa live, ela vai se dividir em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar de perfilamento de cliente. Sim, porque antes de vender, a gente tem que perfilar. A gente tem que entender se o cliente pode pagar, se o cliente é o cliente que a gente quer atender, se ele está maduro para o nosso trabalho. E por que a gente tem que fazer isso? Se a gente não perfilar, a gente vai querer vender um serviço de R$ 2.500 para uma pessoa que tem uma padaria de esquina. E talvez isso seja incompatível com o quanto a gente quer ganhar e com o serviço que a gente quer prestar. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é no perfilamento. E é isso que eu vou falar com vocês agora. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre a venda em si. Então, a videocall de venda, tá? Então, o Pedro vai falar sobre tudo isso, vai falar um pouco sobre como que a gente perfila aqui na Like e vai falar sobre o script de venda. Entrou na videocall de venda, o que eu tenho que fazer com esse cliente, tá? Então, isso é o Pedro que vai falar. Por último, a gente vai falar uma coisa muito importante aqui também, que é como recusar um cliente com amor, gente. Sim,
Porque a gente precisa dizer para esse cliente, eu não posso pegar o teu trabalho por essa razão. E você tem que plantar no coração desse cliente uma indicação. Você tem que plantar no coração desse cliente amor, porque ele pode não ter dinheiro para te pagar, ele pode não ser o perfil que tu quer atender, mas ele vai ser um indicador do teu trabalho. Então, como recusar um trabalho com amor? Ai, Regiane, eu não posso recusar trabalho. Pode. Se você não recusar trabalho, você vai pegar qualquer coisa que vier pela frente. E é igual você namorar qualquer pessoa que vier pela frente. Você vai levar chute na cara, tá? Então, você tem que escolher quem você vai trabalhar desde o dia 1. Tá? Não importa, se mesmo que você não cobre muito caro, mesmo que você esteja começando, você vai se colocar na posição de quem escolhe o cliente sou eu. Eu quero trabalhar com esse tipo de cliente, mesmo que você esteja precisando, mesmo que você esteja solteira há 42 anos, você não vai namorar qualquer pessoa. Mesmo que você esteja solteiro a vida inteira, você não vai namorar qualquer pessoa. Você vai escolher um perfil de pessoa que é o perfil que te agrada, porque senão você vai se dar mal. Você não é catador de lixo. Então é isso que você tem que entender. Dá pra você atender muitos clientes e cobrar pouco? Até dá, entendeu? Dependendo do perfil de cliente, dependendo do formato que você deu pro seu trabalho, dá pra você atender 40 clientes e cobrar pouquinho. Mas você tem que ter em mente, entendeu? O que você tá fazendo. Você tem que ter clareza do que você tá fazendo. Qual é o tipo de serviço que você presta, qual é o tipo de cliente que você quer atender, qual o tempo que você destina para aquele projeto. Tá? Então, é isso que a gente vai falar agora sobre perfilamento. Por que a gente perfila o cliente? Por que eu preciso escolher o meu cliente? Por que eu não pego qualquer coisa? Justamente porque eu estou me posicionando no mercado. E justamente porque eu tenho um serviço formatado. Então, vamos dizer assim, ó. Bom, eu sou uma advogada e eu saí do mercado jurídico para trabalhar com conteúdo. E aí eu decidi que eu vou atender empresas que precisam de serviço jurídico, beleza? Que tem muitas, eu já vivo dizendo, quem tiver uma like só para serviços jurídicos vai enriquecer, porque tem advogado às pencas, escritório grande de advocacia às pencas. E aí, essa nossa advogada, ela já trabalhou muitos anos, ou já teve uma experiência boa com direito trabalhista. E aí, ela decidiu que ela vai trabalhar com direito trabalhista, então, conteúdos, escritórios trabalhistas. E ela quer fazer tudo. Então, ela já sabe fazer, já estudou bastante para fazer a estratégia, já entendeu que o cliente dela precisa de um site, já entendeu. Ela já formatou o serviço. Eu vou atender um cliente que precisa de blog, um cliente que tem disponibilidade para falar no YouTube, um cliente que vou fazer Instagram, e eu não vou cobrar menos de R$5.000 por esse trabalho. Esse é o motivo pelo qual ela resolveu perfilar, porque ela precisa perfilar, porque quando vier um advogado falar com ela, e pode existir um advogado no começo de carreira, pode existir uma empresa de advocacia que trabalha não com direito trabalhista, mas com direito tributário, que é uma coisa que ela não teve contato, então ela precisa, né? Se ela for estudar aquilo, ela vai levar mais tempo, então é melhor ela achar um outro escritório que fale sobre direito trabalhista. Então, por que ela precisa fazer esse perfilamento? Por que vocês todos precisam fazer o perfilamento? Porque vocês vão formatar o serviço de vocês e vocês vão decidir, olha, eu quero vender a minha estratégia por R$2.500. Quais são os tipos de empresa no qual, para a empresa, é importante essa estratégia de conteúdo e ela tem bala na agulha para pagar. Então, eu começo a listar. Bom, um e-commerce tamanho médio, uma rede de 3 ou 4 restaurantes. Perfilei que eu quero trabalhar YouTube, porque eu entendo de YouTube, eu fiz um curso de YouTube antes de fazer esse, eu gosto, me identifico com o YouTube, então eu quero ter um parceiro que edita os vídeos pra mim. Eu vou pegar um cliente que chega pra mim e diz assim, eu não quero trabalhar no YouTube, eu não quero aparecer no vídeo? Não. Eu quero trabalhar com médico, porque eu sou, né, eu tenho várias alunas que trabalham com marketing médico, talvez por nossa influência, mas eu quero trabalhar com médico, eu sou bióloga, tenho uma aluna, inclusive, que é bióloga, e aí eu vou trabalhar com médico, eu não vou perfilar esses médicos, eu não vou entender exatamente qual é o momento de carreira, porque se você pegar um médico recém-formado, talvez ele não tenha grana para te pagar, ou talvez ele tenha mais tempo, né, de fazer o próprio conteúdo. Então, o que eu vou vender para ele? Qual é o conhecimento que eu tenho? Qual é o nicho que eu quero atuar? Qual é o mínimo que eu quero cobrar? Quais são os serviços que eu quero prestar? Eu acredito num serviço só de Instagram? Vocês têm que olhar para o serviço de vocês e pensar, o que eu vou ter mais lucro porque eu faço mais rápido? O que eu gosto de fazer? Quais são os assuntos que eu quero falar para você traçar um perfil de cliente que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro? Se você pegar qualquer coisa,
Você não está perfilada. Você está fazendo igual uma garota que aceita qualquer perfil de namorado. Aí ela se dá mal e acha que o problema é das pessoas. Mas o problema é ela que não perfilou. É ela que não se entendeu. O que eu quero? O que eu preciso para chegar onde eu quero? Qual é o cliente que vai me levar onde eu quero? Por exemplo, eu atendo influenciadores, eu atendo gente rica e famosa e eu não tô ganhando dinheiro. Gente, a gente aqui na Like prefere não atender gente rica, gente famosa. Desculpa, gente rica, gente famosa. Mas assim, às vezes a pessoa rica e famosa, na maioria dos casos, ela acha que não precisa do social media, que o social media que precisa dela. E esse não é o nosso trabalho. A gente não quer esse perfil. Tá errado? A gente tem que dispensar sim. A gente já dispensou vários artistas da Globo com esse perfil. Tá tudo certo, ele pode achar um social media que se encaixa, mas não é a gente. A gente quer fazer o cara ganhar dinheiro e a gente quer ganhar dinheiro com isso. A gente não quer babar ovo de famoso. E aí, muita gente que é famosa, né? Muita gente que é muito famosa, tá acostumado a ir no restaurante e não pagar, tá acostumado a ir no salão e não pagar. Por quê? Porque essas pessoas, elas vivem disso. Tá tudo certo, mas não é o meu trabalho, né? O meu trabalho é talvez pegar uma pessoa que não é tão famosa e fazer ela vender através de anúncios, criar um bom produto para ela, porque ela sabe muito. Esse é o meu trabalho. Só que eu tenho clareza de qual é o meu trabalho. Entenderam? Vocês precisam ter clareza de qual é o trabalho de vocês. O que vocês querem fazer? O que vai te dar prazer e dinheiro? Já falei. Por que a gente perfila? E isso é muito importante. Agora, o que eu vou falar? Como é que a gente faz esse perfilamento? O Pedro vai entrar daqui a pouquinho. Aguenta aí, Pedro. O primeiro contato que o cliente faz com vocês, ele pode vir de um briefing inicial, que é assim, por exemplo, o cliente fala com vocês por WhatsApp. Vocês podem dizer pro cliente assim, ó: cliente querido, eu vou te mandar um briefing aqui e tu responde pra mim, por favor. Então, o briefing inicial é aquele pra você conhecer o cliente. É aquele briefing que vai perguntar o que tem no briefing inicial, qual o tamanho do negócio dele, se ele já faz investimento de marketing, o que ele quer, quais são os objetivos. Você pode perguntar algumas redes sociais. Se você tiver, se for do teu perfil, se você gostar disso, você pode mandar um briefing inicial para ele no Google Forms. Tá? Porque daí, no final do briefing, você vai receber um e-mail que aquele cliente respondeu. Você pergunta o WhatsApp dele, aí você entra em contato pelo WhatsApp. Olha, recebi o teu briefing. Então eu queria marcar de conversar contigo, ou eu queria conversar. Aí você começa uma conversa no WhatsApp. Essa pode ser uma maneira. É a maneira, inclusive, que a gente faz. Esse não é o briefing após a pessoa fechar, tá? Esse é o briefing inicial, beleza? Então, é o briefing para você perfilar o cliente. O briefing inicial, gente, que eu passei para vocês, a gente usa aqui como briefing de perfilamento. Por que a gente faz isso? Porque se esse cara não perfilar, você não vai marcar uma reunião com ele. Eu tenho lá o briefing no site, o Pedro olha, se não for perfil, ele já manda. Se ele achar que é perfil, mas ele não tem certeza, ele começa uma conversa no WhatsApp. E ali no WhatsApp ele vai contar pra gente o que ele avalia, como é que ele faz antes de marcar uma reunião, tá? Mas também, gente, você pode ir direto para essa reunião de perfilamento. A única coisa, se você não tiver certeza, se você ainda não domina fazer um briefing, se você ainda não domina atender a pessoa por WhatsApp, você pode marcar uma reunião de perfilamento. A única coisa é o seguinte, essa reunião para perfilar, às vezes ela pode ser um pouquinho complicada, porque a pessoa já vai te perguntar o preço, já vai querer, então você vai estar numa saia justa ali, se você tiver que dizer numa reunião para ela que ela não é perfil para você. Então, eu indico que você já cresça, que você já aprenda a mandar para o seu cliente o link do briefing inicial e que, se você perceber que não é o cliente que você quer atender, se você já entender isso através do briefing, você nem marque uma reunião. Você use uma das estratégias que a gente vai dar no final dessa live para dispensar esse cliente com todo o amor e carinho para que ele continue te admirando e, quem sabe, te indicando para outras pessoas. Vamos conhecer nosso astro do perfilamento. Oi, meu amor. E aí? Tudo Boa bem? Noite. Tudo Boa bem noite. contigo? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Tô. Falei direitinho, Pedro. Todas as Isso coisas que aí. tinha que falar. É isso aí. Bom, gente, então como a Rê falou, né, na relação do briefing, né, esse briefing de perfilamento, que ele chega até nós com todas as informações, com essas informações iniciais que a gente precisa, né, do perfil do cliente, de qual tipo do negócio dele, qual o escopo do projeto dele, o conteúdo que ele agrega, enfim, essas informações iniciais que a gente precisa para ver se é cliente do nosso modelo de negócio ou não.
Mas aí acaba aí o perfilamento? Não acaba aí o perfilamento, porque eu imagino o perfilamento assim, não sei se você concorda comigo, Rê, que é uma peneira. Depois do funil, que traz o cliente até a gente, o perfilamento é uma peneira, onde a gente vai ver se esse cliente faz parte do perfil que a gente atende e se a gente vai levar esse cliente até uma reunião, porque isso otimiza a nossa comunicação, otimiza o nosso tempo, né? Otimiza os nossos lucros também, porque quanto mais a gente otimiza isso, mais traz retorno depois. Pedro, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer vou te perguntando aqui, tá? Perfeito. Então, assim, vamos supor, o cliente fez um contato, preencheu o briefing inicial no site da Like, né? E aí você percebeu, você entendeu que ele é um cliente perfil. Então, você vai lá e começa a falar com ele no WhatsApp, para ter certeza, né? Exatamente, a gente vai confirmar essas informações do briefing, né? E também a gente vai conversar, vai acolher ele, né? O primeiro passo que a gente chama de acolhimento, é o primeiro passo desse encantamento do cliente que a gente chama, né? Onde a gente vai perguntar as razões que ele chegou até a gente. Por que você entrou em contato com a Like? Por que você chegou até nós? Como a gente pode te ajudar? Então aí o cliente já vai começar a falar com as necessidades dele, né? Independente se ele for o nosso perfil ou a gente tiver com dúvida ainda de se ele for o nosso perfil ou não. Então, geralmente ele pergunta, ele fala, eu preciso de um pacote de posts, eu preciso que vocês gerenciem minhas redes sociais, eu preciso que vocês desenvolvam um site, eu quero ficar famoso, não tem eu quero ficar famoso, eu quero lançar um curso semana que vem. Aparecem umas coisas assim. Pedro, alguém chega aqui na Like dizendo assim, eu quero comprar uma estratégia? Raramente, tá, Rê? Eu posso 1% assim, das pessoas que chegam, elas já chegam conscientes da estratégia. Então, porque um cliente nosso já indicou, né? Exatamente. Provavelmente foi alguém já indicado por um cliente e sabe que a gente desenvolve esse trabalho de estratégia. Então, a gente tem esse filtro para absorver os projetos que de fato fazem sentido com o nosso negócio. O segundo passo, beleza, o cliente passou, ele é nosso perfil, ele quer gerenciar as redes sociais, aí a gente começa a etapa de conscientização. A gente explica que a gente não faz o trabalho de gerenciamento de redes sociais diretamente. Precisa de uma etapa anterior. E essa etapa é o planejamento estratégico, a estratégia de conteúdo. Então a gente vai aumentar o nível de consciência desse prospect, né, desse cliente em relação ao que a gente faz. E aí tu tá falando com ele no WhatsApp, né? Tu ainda não marcou a reunião. Exatamente, ainda não marcou. Mas o aluno iniciante, ele até pode falar isso na reunião, né? Exatamente. Que daí já otimiza toda essa questão. É uma reunião diferente da reunião de venda, né? É uma reunião de conscientização onde apresenta e explica como funciona esse trabalho. Certo. Tá, olha só, Pedro, o que a gente avalia do cliente para a gente entender que ele é o nosso perfil? Tem algumas coisas que a gente anotou aqui. Por exemplo, uma coisa que a Sabrina me falou, uma coisa muito importante é a gente avaliar qual é o grau que o cliente tem qual é o grau de entendimento que ele tem que ele chegou até a gente. Por que você entrou em contato com a Like? Por que você chegou até nós? Como a gente pode te ajudar? Então aí o cliente já vai começar a falar com as necessidades dele, né? Independente se ele for o nosso perfil ou a gente tiver com dúvida ainda de se ele for o nosso perfil ou não. Então, geralmente ele pergunta, ele fala, eu preciso de um pacote de posts, eu preciso que vocês gerenciem minhas redes sociais, eu preciso que vocês desenvolvam um site, eu quero ficar famoso, não tem eu quero ficar famoso, eu quero lançar um curso semana que vem. Aparecem umas coisas assim. Pedro, o teu objetivo tem que ser fazer tal coisa. Não adianta tu achar que tu vem pro digital só para fazer post, porque tu vai botar dinheiro fora. Então, a gente passa por isso, né? De mostrar para o cliente qual a real importância do trabalho, né? Exatamente. Aí entra o nosso papel educador, né? Onde essa etapa de conscientização, ela acaba levando um pouco mais de tempo em determinados clientes, porque são pessoas que ainda estão cruas em relação ao que de fato a gente trabalha, né? Então a gente explica que antes de qualquer gerenciamento, antes de qualquer ação operacional, a gente tem que fazer a parte estratégica, começa a fazer com que isso faça sentido na cabeça da pessoa e seja algo natural, de que ela precise mesmo daquilo. Então entra aí, a gente usa aí a nossa máscara de advogado, né? A nossa fantasia de advogado tentar convencer a pessoa da importância desse serviço. E às vezes até, eu lembrei agora, que tem pessoas que já vêm satisfeitas de um serviço anterior, né? Que elas já realizaram um serviço de gerenciamento. Já contrataram um pacoteiro de post, né? Exatamente. E aí, às vezes um pacoteiro de post é uma agência, tá? Não pensa que a agência também não faz esse trabalho. Tem muita agência pacoteira. Exatamente. E aí, o que acontece? O cara já vem aqui, às vezes esse cara é mais fácil, né, Pedro? Porque quando a gente explica pra ele que ele contratou um pacoteiro de post, claro que a gente não fala desse jeito, mas quando a gente explica que o problema dele era não ter estratégia, ele diz isso mesmo. Ele entende.
Uhum. né? A gente provoca uma sinapse ali que, opa, faz sentido isso aí, foi isso que aconteceu, eu realmente preciso de uma estratégia. Exatamente. O cliente que já contratou uma agência que não faz, um profissional que não faz a estratégia e a gente mostra para ele que ele precisa de uma estratégia, para ele faz todo sentido, né? Então fica mais fácil. A gente, quando vê que o cliente tem uma agência ou já teve uma agência, para nós fica mais fácil. Aí, Pedro, nesse momento a gente vê o tamanho do negócio, o segmento do negócio, quais as redes sociais que ele já atua, se ele já fez um trabalho, se ele tem investimento em marketing, se ele já fez o que ele já construiu nesse momento. Se o cliente não preencheu o briefing, Pedro, ele vem, por exemplo, do meu Insta, porque às vezes acontece isso, né? Vem os médicos do meu Insta, eu já dou uma olhada ali, ou a Rose, ou a Sara, e aí ela já vem que é perfil só de olhar, né? Aí a gente já passa direto o WhatsApp do Pedro. Tu manda o briefing ou às vezes tu nem manda, às vezes tu já fala direto com a pessoa. Depende do nível de consciência que esse cliente está. Então, por exemplo, se o cliente ainda vem falando, ele está muito no início da atuação digital dele, né, nessa vida digital, ou ele não entende, ele quer fazer um serviço de gerenciamento, a gente geralmente envia o briefing para entender um pouco melhor das necessidades, para a gente ver ali o que ele já fez e para a gente fazer uma atuação mais assertiva, né, em relação a essa abordagem. Então, independente da forma que ele vem, seja por e-mail, seja por direct, seja por WhatsApp, a gente tem que formalizar um briefing para a gente ter essas informações iniciais tão importantíssimas, né, até para o desenvolvimento do projeto depois. Então, são indispensáveis. E até porque hoje, né, Pedro, a gente anota todos os contatos que a Like teve, a gente tem tudo lá organizado dentro do CRM, então a gente sabe quantas pessoas entraram em contato do site. Hoje a gente já tá com uma coisa estruturada até pra gente saber, assim, olha, de 30 contatos a gente fecha 2 estratégias, de 40 contatos a gente fecha 10 estratégias. A gente tem que ter esse número, gente. Então vocês têm que anotar, mesmo que seja numa planilhazinha, vocês têm que anotar o contato da pessoa, o que aconteceu, porque isso é substrato para vocês implementarem, para vocês melhorarem o serviço de vocês, tá? Isso é bem importante também. Então, Pedro, beleza. A gente já viu que o cara perfilou. Já tem altas chances do cara perfilar. A gente só não sabe se ele tem grana, né? Para pagar 30 mil numa estratégia. Então, os alunos aqui, eles já entenderam. Esse cara eu acho que ele é quase meu perfil. Vou ver se eu vou conseguir que ele tenha 5 mil, que ele valorize 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, que eu já vi aluno vender estratégia por isso. Então, qual é o próximo passo? Então, aí o próximo passo é a próxima etapa da peneira que eu chamo, né? Onde a gente vai descobrir qual que é a disponibilidade de tempo e as condições financeiras do cliente. Por quê? Antes de marcar a reunião de venda. Antes de marcar a reunião. A reunião é depois. Lembra que o objetivo é otimizar o nosso tempo. Não vamos marcar reuniões desnecessárias. Esse é o mandamento número 1. Então, quando a gente explica o escopo do projeto, né, a gente deixa muito claro que o projeto leva entre 45 a 60 dias para ficar pronto, mas não é um serviço que a gente presta. A estratégia leva. A estratégia, não é um serviço que a gente presta, é um trabalho, é um projeto, é uma estratégia que é desenvolvida em conjunto. Então precisa de reunião, precisa de tirar dúvidas com o cliente, precisa fazer o projeto da tua casa, né? Exatamente, a gente usa até isso. Exatamente. Vamos ver o projeto da tua casa. Então a gente precisa saber quem tu é, o que tu quer, tudo, né? Por isso que demora 45 dias. A gente costuma, inclusive, comparar com o escritório de arquitetura esse tipo de projeto, porque o cliente precisa escolher qual que é o azulejo do que ele vai escolher na cozinha, precisa escolher qual a cor do piso, então é mais ou menos assim a estratégia. Então a gente vai conversando, a gente vai pedindo referências, pedindo dicas, então é uma via de mão dupla. O cliente, na medida do possível, na medida do que é confortável para a gente desenvolver o projeto, ele participa ativamente do desenvolvimento do projeto também. Então uma coisa é essa, disponibilidade de tempo para o projeto. Beleza, a pessoa tem isso, a gente vai para a parte do orçamento. Então depois que a gente explica todo o escopo da estratégia, como ela é desenvolvida, o que vai precisar e tudo mais, a gente pergunta se o cliente tem alguma dúvida, né? Para a gente deixar, para que tudo fique muito claro, e caso ele tenha alguma dúvida, ele manda ali e a gente tira essa dúvida para ele. E a partir disso, a gente coloca. Caso você tenha interesse em desenvolver esse projeto com a gente pode fazer um orçamento. Depois de receber o orçamento, depois de receber a proposta da estratégia, a gente pode marcar uma reunião para conversar melhor sobre o projeto, para tirar dúvidas, para conversar melhor, né, já indo para essa etapa do fechamento. Mas aí, antes de marcar a reunião, a gente manda a proposta. Esse é o mandamento, né, que a gente sempre tenta seguir, mandar a proposta antes da reunião. Por quê? Porque vendo o valor da estratégia, né, no nosso caso, ele já vê se ele tem condições de investir no desenvolvimento da estratégia ou não. Caso ele não tenha condições, ele vai falar, poxa, não estou no momento, quem sabe no futuro, hoje eu não tenho condições, enfim, vai poupar a gente de ter realizado uma reunião para no final da reunião a gente falar que não vai conseguir, né? Gente, assim, ó, aqui a gente tem uma questão bem, bem importante que eu preciso colocar para vocês, tá? Nós estamos no mercado há muito tempo, o Pedro já está com bastante habilidade de manejar o cliente, de levar o cliente até esse momento. Eu não indico
que vocês que estão iniciando passem o valor para o cliente antes de fazer essa reunião. Isso eu mostro, isso eu falo lá no curso, tá? A gente está mostrando, a gente fala o que a gente faz. Algumas pessoas, até alguns alunos, eu já conversei também, os alunos, principalmente as alunas da mentoria, já disse, não, tu já consegue mandar o valor antes para ver se a pessoa tem bala na agulha para te pagar. Por quê? Porque tu já tem condições de te posicionar. Então, quando a pessoa vem aqui na Like, ela me conhece, eu já estou posicionada no mercado. Ela já sabe que ela vai pagar um valor, ela já tem uma ideia. Se ela chegou até o finalmente com o Pedro, a gente já consegue fazer isso. Mas eu não indico que você faça isso, tá? Eu indico, ou você já tá, né? Você já é um aluno da nossa mentoria, os mentorados já estão autorizados, né? Eu indico que você faça o seguinte: fala isso para o Pedro. Vamos fazer uma reunião que eu vou te apresentar a nossa estratégia, eu vou te apresentar como que eu faço a estratégia, o que você vai levar na estratégia, e daí eu vou fazer um orçamento de acordo com o tamanho da sua estratégia. Isso é o que eu recomendo que os alunos façam. Por quê, gente? Porque o Pedro, ele já fala para o cliente algumas coisas do que vem na estratégia, do que ele tem que fazer, e ele já chega nesse finalmente quando ele já sabe, quando ele já consegue entender que esse cliente realmente tem essa grana. Ele já é um macaco velho, né, nesse mercado. Mas eu não recomendo. Eu recomendo que vocês façam a reunião, como tá lá o script dentro do curso, quem já é aluno, quem vai virar aluno, mas que vocês apresentem o valor para o cliente em reunião, tá? Isso é o que eu recomendo. O que eu fazia quando eu fazia o comercial? Eu deixava a pessoa tonta, eu deixava a pessoa apaixonada. Mas eu apaixonava num grau assim que depois eu mandava o orçamento para a pessoa, com tudo que a gente tinha falado e o orçamento. Esse era o meu jeito de vender. A Sabrina precisa sair da reunião tocando o sino, né? Que a gente tem um sino aqui quando a gente vende a estratégia, a gente toca o sino. Então a Sabrina já sai da reunião tocando o sino. Ela já fecha, já trata o valor, já vê quando é que vai pagar, vai ver como que o cliente vai pagar, já sai, já manda para o financeiro, né? As instruções de pagamento. A Sabrina tem esse jeito. Ela também encanta o cliente e ela gosta, né, de dominar. Então a dominadora vai lá e já fecha ali na hora. São os jeitos, tá? Você tem que descobrir o seu jeito. A gente vai dar um script para ti, mas você tem que descobrir o teu jeito. O que vai fazer tu encantar o teu cliente e o que vai fazer o cliente pagar o quanto você quer. Isso são habilidades comerciais individuais, tá? A gente ensina algumas coisas, mas você vai ter que botar o seu DNA nesse fechamento também. Assim como você bota no seu conteúdo, você bota nesse fechamento. Então, o que você faz? Né? O que você faz? Perfilou o cliente, explicou para ele que existe uma estratégia que não é o gerenciamento antes de fechar, explicou para ele que existe um pagamento antecipado da estratégia, que a estratégia é vendida à parte, que primeiro precisa fazer o projeto da casa para depois sair construindo as paredes, que quando ele der o ok no projeto da casa e dizer isso mesmo, o quarto eu quero aqui, a sala eu quero para lá, o sol eu quero entrando aqui na minha varanda, aí você sai em construir a casa, tá? Então, explicando isso para o cliente, Pedro, me diga, algum cliente, tirando aqueles que não têm dinheiro, eles disseram, não, eu não quero estratégia, eu quero realmente que faça os posts. Me diga sinceramente, alguém depois que passa pela educação e entende, fala que não precisa? Não, raramente aconteceu isso aí. O principal desculpa, depois de entender a importância da estratégia, né, depois de se encantar com a possibilidade de fazer esse projeto com a gente, é a questão financeira. É a questão financeira que pega, porque depois que ele entende a importância da estratégia dentro de uma atuação no digital, né, dentro de um trabalho de posicionamento, ele não vai querer fazer um serviço que não tem uma estratégia antes de executar. Então, se vier um cliente super perfil aqui, o cara é médico, ele tem um produto muito legal, ele fala de um assunto muito legal, ele tem todas as chaves, né, para ser o nosso cliente. Ele quer fazer um curso, ele tem tudo. Só que quando a gente diz para ele assim, olha, então antes tu vai fazer uma estratégia, daí ele diz, não, eu não quero fazer uma estratégia, o que a gente diz para ele, Pedro? A gente fala que se ele não fazer a estratégia, se ele for executar com alguém que não faça uma estratégia, né, a pessoa não vai entender qual que é o DNA dele, os objetivos, as pessoas, não vai definir as linhas editoriais, vai ficar apenas uma produção de posts descontrolada, que para ele, em relação a saber que está tendo um conteúdo sendo postado, tem alguma coisa sendo produzida, mas não vai estar dando resultado, não vai estar gerando venda, não vai estar gerando novos pacientes, não vai estar criando uma comunidade que possibilite ele lançar um curso futuramente, né, e
que às vezes acontece até, o cliente acaba fazendo isso, acaba executando com um fazedor de post, né, no caso, e acaba retornando, vendo que de fato a estratégia faria toda a diferença e acaba fechando a estratégia também. Então isso E a gente não faz sem estratégia, né? A gente Não, dá essa jamais. informação, olha, nós sem projeto, a gente não tem como construir a tua casa. Então, assim, se tu Exatamente. quiser construir com outra pessoa que não vai fazer o projeto, daí tu fica à vontade, entendeu? Uhum. Porque esse argumento, gente, ele quebra no meio a pessoa. Olha, eu não trabalho sem estratégia, eu não construo a tua casa sem projeto. Se tu quer pegar um irresponsável que faça isso, aí tudo bem, vai em frente, entendeu? Se precisar, volta. Então, esse argumento é um argumento muito importante, porque eu ouço também alunos me dizer, ai, porque o cliente não quer estratégia. Nenhum cliente vai chegar para vocês e dizer assim, ah, eu queria uma estratégia. Assim como o cliente, quando ele vai contratar um arquiteto, ele vai dizer, eu quero uma casa. Às vezes ele vai numa construtora, eu quero que você construa a minha casa. Tá, só um pouquinho, vamos ver o teu projeto. Nenhuma construtora Ele não já vai... sabe que o projeto faz parte do processo, né? E é isso que a gente tem que educar Exatamente. o mercado. Exatamente. E aqui a gente está educando o mercado, tá? Então, você educou, falou da estratégia, falou que precisa, falou que a estratégia é cobrada à parte, falou que é um trabalho inicial, que você faz inicialmente, que você não tem como fazer sem estratégia. Aí você vai para a reunião para mostrar o que é uma estratégia e o quanto custa. E Exatamente. aí, Pedro, como é que funciona essa reunião? Então, a gente marca uma reunião, né? E a primeira coisa que a gente pede para o cliente é que ele faça num lugar que não admita interrupções. Porque a gente já teve algumas experiências onde o cliente fez reunião enquanto estava no carro, no trânsito, que estava na rua, caminhando, indo para algum lugar, e não adianta, gente. Ele não vai ter aquela atenção necessária para entender de fato o projeto, né? Para seguir a nossa linha de raciocínio, e inclusive para perceber a importância da estratégia, né? Apesar de a gente já ter explicado anteriormente, introduzido anteriormente, mas falando cara a cara, ao vivo ali é outra coisa. Então, a primeira coisa que a gente pede para marcar um horário que ele esteja disponível, num lugar tranquilo, onde ele possa prestar 100% atenção no que a gente está conversando ali, e que é uma reunião muito importante. E assim, gente, a gente indica que vocês façam essa reunião por videocall, tá? Mesmo que o cliente more na região, no mesma cidade e tal, vocês façam essa reunião por videocall. Porque com essa reunião por videocall você pode gravar, você tem a atenção dele. Muitas vezes ela é muito mais rápida, ela não tem dispersões, ele vai ficar focado no que vocês vão mostrar na tela. Então, assim, uma benção, palmas para, né, a reunião de videocall, porque ela é realmente mais eficiente. E a gente descobriu isso até antes de ter a pandemia, antes, quando todo mundo ia presencialmente fazer reunião, a gente decidiu que não ia fazer, porque a reunião por videocall é muito mais eficiente, tá? Então, na reunião, né, a gente marca, vai lá no horário, no dia marcado. Então, a primeira coisa que a gente faz na reunião é reafirmar tudo que foi dito anteriormente em relação à estratégia. Porque pode ter se passado ali alguns dias, algumas semanas, então é sempre bom relembrar, né, e o cliente pode ter feito reunião com outras empresas também, então isso a gente vai relembrar, colocar o nosso trabalho no nosso lugar e relembrar tudo que a gente conversou anteriormente. Então, a gente vai fazer... Pedro, deixa eu só te interromper, Pedro, porque eu peguei Imagina. o teu resumo aqui e vou falar. Gente, durante o perfilamento, o Pedro divide, então, em acolhimento e consciência. Acolhimento é entender o que o cliente quer e consciência é explicar, ver qual é o nível de consciência que ele está, qual é a disponibilidade de tempo, condições financeiras. Isso aqui vai estar no material que a gente vai passar para vocês, tá? Aí estamos na reunião do cliente. Isso, beleza. Então, depois de reafirmar o escopo do projeto, a gente vai perguntar para ele novamente, agora ao vivo, se ficou alguma dúvida. Por quê? Desde o momento que a gente falou da estratégia na primeira vez, até o momento da reunião, pode ter surgido alguma dúvida em relação a algum aspecto do projeto, né? Ele teve tempo para pensar, ele teve tempo para refletir sobre a importância da estratégia, então a gente tira todas as dúvidas e deixa em uma posição de igual para igual. O cliente consciente da importância da estratégia e nós sabendo que a gente fez todo o perfilamento e o cliente é o nosso cliente ideal, porque a gente chegou a marcar a reunião. Então ali, como eu sempre comento com a Sabrina, né? Quando o cliente chega ao ponto de marcar a reunião, depois de saber o valor da estratégia, depois de saber como é que funciona, ele tem 90% de chance de fechar o projeto, porque a gente recebeu a bola e é só chutar. Então, a gente deixa tudo. A gente fala para ele o que vai ter na estratégia? A gente dá um escopo geral dos elementos componentes da estratégia. A gente não mostra, né, onde está cada planilha, cada aspecto da estratégia, porque isso é individual. A gente não mostra nem o site da estratégia de um cliente. Nada, porque a estratégia é personalizada, é individual para cada cliente. Então, a gente pode mostrar, por exemplo, se a gente mostrasse uma estratégia que a gente já fez para algum cliente, depois esse cliente fechou e a gente apresenta para ele, ele fala, mas na estratégia do fulano tinha isso, porque a minha não tem? Porque os seus objetivos são outros. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente não mostra. A gente explica os elementos que contém na estratégia. A gente explica o que é o DNA, a gente explica o que são as personas, como a gente define os objetivos, mas nunca mostra o projeto, porque ele é personalizado, individual para cada caso, né?
A gente Então, fala de como vai ficar, que a gente vai definir uma estratégia visual, porque eles têm então a gente vai mostrar que a gente vai criar uma linha visual, a gente vai mostrar como vai ficar o perfil, né, do caso do Instagram, que a gente vai mostrar como vai ficar o YouTube, que a gente vai mostrar tudo isso durante a estratégia. Isso aí. Tirando todas as dúvidas na reunião, a gente vai para o próximo passo, que é explicar quais serão os próximos passos, né, caso o cliente feche. Então, a gente explica que depois a gente vai mandar o contrato, a gente vai fazer uma reunião de briefing, vai mandar o formulário de briefing, vai criar o grupo no WhatsApp, vai falar tudo que a gente vai fazer depois de fechado. Por quê? As pessoas costumam gostar muito de processos. O cliente começa já a se sentir parte do desenvolvimento do projeto a partir do momento que a gente dá a continuidade do que vai ser feito depois. E que a gente conduz ele, né? Porque quando a gente diz Exatamente. assim, ó, a gente mostra, ó, tu vai acontecer isso. É igual criança, sabe? Quando a criança, olha, a mamãe vai fazer isso, depois o papai vai fazer isso, daí a mamãe vai chegar, daí o papai... Aí a gente dá segurança pro cliente. Aí em tal data vai acontecer isso, mas a gente vai entrar, a partir do momento que tu efetuar o pagamento, já vai entrar num grupo com toda a equipe. A gente vai mostrando pro cliente cada passo o que vai acontecer. E aí ele entende o que vai acontecer e ele fica tranquilo de fazer aquele pagamento, gente, porque as pessoas não podem pagar por alguma coisa que elas não compreendem o processo. Então, a compreensão do processo é a parte mais importante dessa reunião. É ali que ele vai abrir a carteira, porque ele vai entender, nossa, eu quero tudo isso. Tá? É mais ou menos assim, eu vou fazer uma consulta no médico e o médico vai explicar, no dia da sua cirurgia vai acontecer isso, mas 2 dias antes vai acontecer aquilo, mas eu vou te mandar isso aqui, você vai ter esse preparatório, a minha secretária vai te ligar, aí você vai vir até aqui. Ou seja, a pessoa fica organizada de tudo que vai acontecer. E por isso, gente, é que você tem que ter esse processo, você tem que ter o script do que você vai fazer. A gente, quem é nosso aluno, a gente tem lá o script do que a gente faz. Não necessariamente pode ser igual ao de você. Você pode ter menos etapas, você pode cobrar menos, né, do que o que a gente cobra. Mas você tem que formatar isso, tá? Alguém perguntou aqui, Pedro, sobre a apresentação da estratégia. A nossa apresentação da estratégia, ela é um site, tá? Uma vez a gente fazia um site para cada cliente. Então, quando a gente terminava a estratégia, quando a gente ia fazendo a estratégia, a gente ia colocando as informações no site e a gente entregava. Hoje, a gente utiliza uma ferramenta que a gente criou, uma plataforma chamada Mapa de Conteúdo. Essa plataforma, a gente vai colocando as informações lá, da estratégia, e no final a gente gera um link automático e envia esse link para o cliente, e é o mesmo link que a gente vai apresentar, tá? Isso a gente mostra. A plataforma não está incluída no curso, mas você pode apresentar de outras formas, como a gente mostra lá, como tem gente que faz apresentação no Canva. E a plataforma, ela... Ó, tem aluno aqui que tem a plataforma, porque ela é muito fácil, né? Você não precisa se preocupar com nada, não precisa se preocupar com fazer PDF, ela gera automático um site pro cliente. E isso por si só já valoriza, né? Porque o cliente, nossa, ele gera um site, eles fazem um site para me apresentar esse lugar. Já é mais caro, né? Exatamente, valoriza muito, né? Aumenta a proposta de valor do projeto. E a gente fala, né, Pedro, na venda, que vai ter um site. A gente fala que é um material exclusivo, que ele acessa com senha, então um material que está super seguro, né, exclusivo dele, que somente as pessoas que ele quiser mesmo que acessem esse material vão acessar. Além de aumentar esse valor em relação, né, a proposta de valor em relação à estratégia, apresentar numa plataforma exclusiva nossa, né, que é o mapa de conteúdo, então apresentado em forma de site ali, e a gente falar isso na reunião, né, não mostrar, de novo, né, reafirmando, mas falar como vai ser feita essa apresentação de forma exclusiva, ele já enche os olhos mais ainda, né? E aí, depois, né, de esclarecer tudo, ficar tudo claro em relação ao processo, como vai funcionar, como vai ser apresentado, os prazos e tudo mais, é natural, é incrível, assim, ó, eu e a Sá, a gente já sabe exatamente qual o momento que o cliente vai perguntar, tá? E o valor, o que eu faço para pagar, como a gente vai, né? E aí ele vai perguntar sobre as formas de pagamento. Então, esse né, a gente explica as opções que a Like realiza ali para facilitar o pagamento do cliente, como ele pode fazer. A gente entrega estratégia sem estar pago? Jamais. A gente pede no máximo a gente pede uma entrada com 50% do valor e o restante um dia antes, na semana antes ali da apresentação do material. A gente nunca entrega a estratégia sem o valor estar 100% pago. Essa é a premissa inicial. Aí, né, geralmente o cliente ali pergunta se não dá para melhorar o valor, daí a gente não oferece um desconto já na hora, né? A gente fala que vai calcular a viabilidade disso, então por isso que é importante a gente definir já uma margem, né? Porque a gente já sabe que o cliente vai pedir aquele descontinho, então a gente já vai preparado para isso, para não sair no prejuízo.
Gente, quando a gente quer fechar em 30, a gente tem que pedir 35. Tá? Exatamente. Essa é a máxima da negociação. Você não pode, você tem que ancorar. Se o cliente disser, se você disser 40 e o cliente fechar, você fechou por 40. Mas é natural que o cliente vá barganhar. E isso, gente, é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, porque a maioria dos alunos são mulheres. Homem não tem problema com barganhar. Homem acha que barganhar é legal. Nós, mulheres, a gente tem problema. A gente acha que é desonesto pedir mais para ter margem de barganha e a gente acha que é errado pedir desconto. Eu quero que vocês me coloquem aqui, ó, mulherada, coloca aqui. Quando o marido de vocês vai pedir desconto, quando o marido vai negociar, vocês ficam ali naquela tensão. Esse é o comportamento fisiológico, né? O comportamento normal de macho e fêmea. Não que seja sempre assim, né? Aqui em casa, por exemplo, é o contrário. Eu gosto mais de barganhar que o meu marido. Mas a gente precisa entender o mundo dos negócios. Então, se você é uma social media, você tem que entender que os negócios são assim, tá? A gente precisa barganhar. Você tem que pedir desconto e você tem que pedir a mais. Esse é o mundo dos negócios, tá? Então, assim, não é feio. Olha, não tem uma loja. Eu vou numa loja, a pessoa fala assim, é 500, se eu pagar à vista no débito, te dou 5%. E se a pessoa disser assim pra mim, tu pode fazer em 5 vezes. Se eu pagar à vista, não tem nenhum desconto, então faz em 5 vezes, entendeu? Porque, pô, eu vou pagar em 5 vezes, não vou me descapitalizar. E a pessoa não sabe que ela pode receber na hora, no débito, e isso é dinheiro na mão, ela prefere receber em 5 vezes, é que ela não sabe fazer conta. Porque o cartão de crédito vai pagar ela em 5 vezes, se ela tiver que adiantar, vai dar um valorzão a mais. Então, a gente tem que entender dessa parte. Se o cliente vai te pagar à vista, tu tem que ter margem para barganhar. Tá? E não é feio, é bonito, é correto, tá? Exatamente. E aí, né, a gente fala no valor, as opções de pagamento, o cliente pede aquele descontinho às vezes. E aí, nessa reunião, depois de a gente conversar, deixar tudo claro, a maioria dos clientes ele já fecha a estratégia nessa reunião. Os que não fecham já de cara na reunião, geralmente são esses que pedem o desconto e a gente fala que vai calcular a viabilidade e mandar uma contraproposta depois. E aí, o que a gente faz? A gente finaliza a reunião, fala que depois entra em contato e tudo mais, e depois a gente atualiza a proposta com uma oferta irresistível, né? Ali com desconto atualizado, ou talvez com uma facilidade no pagamento, algum reajuste no prazo, algo assim, só para dar aquele empurrãozinho final, porque o cliente já fez a reunião, já estava consciente do valor. Não tem por que ele não fechar, a não ser a gente dar um agrado ali, que daí ele já cai e já fecha. Então, geralmente, esse é o ouro da reunião, né? Esse é o ouro de a gente ter feito esse perfilamento e chegar até uma reunião com o cliente totalmente consciente em relação ao escopo do trabalho, em relação a valor, em relação a prazo, porque as chances de fechar, né, a nossa porcentagem ali de fechamento de estratégia, de projeto para começar a desenvolver depois de uma reunião, com essa riqueza de contato, com esse encantamento, com esse trabalho todo que foi feito antes com o cliente, é muito grande. Então, esse é o principal fruto que a gente colhe, né, do perfilamento. E aí também tem aquilo que eu sempre falo, né, gente? A gente cobrar bem do cliente é um favor para ele. Por quê? Parecido com a gente, o cliente é um ser humano igual a gente. Aquilo que a gente teve que botar energia, ou seja, aquilo que a gente teve que pagar para ter, a gente vai botar nossa atenção e intenção. Então, quando a gente cobra para o cliente, para ele fazer uma estratégia, quando a gente cobra para ele executar essa estratégia, ele vai se dedicar para esse projeto e o resultado dele vai ser melhor. Se você cobrar uma merreca para ele, tanto faz esse valor, ele não vai fazer o que precisa, tá? Então, por favor, tenha amor pelo seu cliente. Cobre bem pelo seu trabalho, porque o conteúdo do seu cliente precisa dele e ele só vai se dedicar se você cobrar. Se você fizer para ele um preço que tanto faz, vai tanto fazer o projeto dele, tá? E olha, gente, eu também sou assim, porque às vezes eu faço uns negócios assim, putz, eu tô pagando essa pessoa, tem que ir lá fazer o negócio, porque senão eu vou estar botando dinheiro fora. Então, deem essa chance para ele. Ele precisa valorizar o conteúdo dele. É o conteúdo dele que vai fazer o negócio dele girar. Se ele estiver pagando, ele vai gravar os vídeos. Porque senão ele vai pensar, cara, eu tô pagando 4 vídeos pro YouTube. E a gente é assim, ó. Se ele não mandar os vídeos, ele vai pagar igual, porque a gente paga a pessoa pra estar ali à disposição, tá? Então, 4 vídeos por mês. Se eu não mandar, eu vou pagar igual. Pois é, tu tá botando teu dinheiro fora. Isso faz o cara ir lá gravar o vídeo, que é bom pra ele. Que é o que ele precisa, entendeu? Então a gente tem que agir como mãe. Sabe a mãe que diz assim, tu vai pagar isso aqui para te não te esquecer que tu agiu sem responsabilidade? Não deixa o cliente ser irresponsável. E quem não paga, protela.
a pessoa tem que priorizar o conteúdo dela. Para isso, precisa pagar. No curso tem modelo de contrato, sim, tá? Pedro, para a gente finalizar, já estamos aqui há 1h30. Como é que a gente faz para dispensar com todo o amor do mundo o nosso cliente não perfil? E ainda fazer com que o cliente, ou quando ele não é perfil porque ele não entendeu, ou quando ele não é perfil porque ele não tem dinheiro, ou quando ele não é perfil porque, né, é de um segmento que a gente não atende. Como é que a gente faz para esse cara que veio procurar like, que, né, teve uma indicação, às vezes, de alguém, né, que já aconteceu, a gente ter um médico que indicou outro, de repente o médico indicou um que não era perfil. Como é que a gente faz para ficar com esse amor, né, para manter a admiração dessa pessoa? Quais são as suas dicas? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, independente se o cliente passou pelo nosso perfilamento ou não, se ele é o perfil de cliente que a gente quer atender ou não, ele sempre vai estar consciente da forma que a gente trabalha. Ou seja, mesmo o cliente não sendo perfil, ele preenche o briefing, a gente recebe, a gente acolhe, já tem um botão automático no CRM com um script que é mandado para ele explicando como é que funciona o nosso trabalho e o motivo de a gente não poder atender ele. Por quê? Dessa forma, a gente consegue fazer duas coisas. Educar o mercado, porque o cliente já vai sair consciente de que precisa de um planejamento, de uma estratégia, né? De uma estratégia de conteúdo. A gente vai ajudar outras pessoas, né? Exatamente, porque daí ele vai... Maíra, a gente indica sempre para os alunos, para os mentorados, para algumas agências que são parceiras, inclusive algumas agências de alunos, né? Isso, exatamente. Então, a gente promove essa educação do mercado para que a pessoa, por exemplo, a loja de calçado, que a Like não atende, ela vá procurar um estrategista digital que atende uma loja de calçado. Então, essa é a mudança de mentalidade que a gente quer promover. É a nossa, né, o nosso dever com o mercado que a gente está imerso em promover esse aumento de consciência. E segundo também, a gente promove indiretamente um marketing boca a boca, né? Porque esse cliente ele pode conhecer alguém que seja o perfil da Like e até fale, eu conheço um amigo ali que é dentista, como vocês trabalham com a área da saúde e eu não sabia, eu vou recomendar para vocês. Isso já aconteceu diversas vezes e a gente já fechou diversas estratégias por conta dessas indicações que surgiram de pessoas que não eram perfil da Like, certo? E além disso, uma regra desde o começo, desde quando eu entrei na Like, é cultural, assim, ocorre nas nossas veias, principalmente nós que lidamos com a parte comercial, é de nunca deixar um cliente sair com as mãos abanando. Nunca. A gente não vai deixar ele sem resposta, a gente não vai falar que, poxa, não tem jeito, é isso, tchau e tudo mais. A gente vende um curso para ele, né? Alguma coisa ele vai sair falando bem da Like. Então, esse é um princípio importantíssimo quando a gente vai lidar com o brief que chega até nós. Então, assim, 3 casos que acontecem. Então, aquele cliente que está no início da jornada no digital, ele não pode pagar pela estratégia ainda, mas também ele acredita que ele pode desenvolver a própria estratégia de alguma forma e depois ir crescendo esse projeto dele e tudo mais, a gente geralmente indica para o criador de conteúdo, porque a gente fala, você pode fazer a própria estratégia de conteúdo de alguma forma. Aí a gente vende um curso. Tem um segundo caso, que tem também, é de um cliente que ele não pode pagar a nossa estratégia, mas ele quer alguém que desenvolva uma estratégia para ele. Então, ele se tornou consciente da importância da estratégia, mas não pode pagar pela estratégia da Like. O que a gente faz? A gente indica para algum aluno mentorado, porque eles sabem como é que funciona o desenvolvimento da estratégia que a gente faz. Eles já passaram pelo treinamento interno aqui, criadores de conteúdo, formação social media. Passaram pela mentoria, alguns, né? Inclusive a gente tem uma página de mentorados, então a gente indica esses clientes que não têm condições de desenvolver uma estratégia digital com a Like, mas eles querem desenvolver uma estratégia digital antes de começar a executar. E tem um outro perfil também, que é aquele cliente que não é o nosso perfil de forma alguma, né? Voltando ao exemplo da loja de sapatos ali. Quando esse cliente não é o nosso perfil, independente se ele tenha o dinheiro para investir numa estratégia digital, mas não faz parte do nosso escopo trabalhar com esse tipo de cliente, a gente indica para uma das nossas agências parceiras, que daí, agências que trabalham especificamente com alguma área, ou agências que trabalham com todas as áreas, mas a gente não deixa esse cliente com as mãos abanando, né? Ou seja, então, a partir de um impasse, ele chega até nós com um impasse, né? Poxa, vocês não fazem, o que eu vou fazer? A gente já entrega uma potencial solução para ele seguir, né? Se essa solução vai dar certo, a gente não sabe, vai depender de vários fatores, vai depender do cliente, vai depender da empresa que ele vai abordar, né? Mas a nossa parte a gente fez. A gente deixou o cliente não sair ele de mãos abanando e a gente ofereceu uma potencial resolução para o problema dele. Pedro, tem muitas pessoas aqui que não são nossos alunos, né? Daí eles estão tendo dúvidas. Vou Bora lá. sintetizar, porque os alunos já sabem. Gente, a gente preconiza que o social media venda a estratégia e depois o gerenciamento, tá? Então, na primeira reunião, você vai vender a estratégia. Pode vender o gerenciamento junto? Pode, até porque, né, Pedro, o cara vai perguntar.
o cliente vai perguntar do gerenciamento. Nós aqui, ó, o Weston tá perguntando, a gente faz o gerenciamento só para os clientes que querem criar um infoproduto dentro da área que a gente atende. Então, para fechar com a Like, todo o pacote, a pessoa tem que ser um perfil de cliente, né? Que aí é um pouquinho para fazer a estratégia um pouquinho mais extensiva, a gente até de advogado a gente faz para outros segmentos. Aí a gente vende a estratégia e já diz para ele, não é a gente que vai executar. Quem vai executar vai ser uma das nossas agências parceiras ou um grupo de alunos, enfim, a gente já enlaça quem é que vai fazer a execução. Ele paga a estratégia pra gente. Tem casos, né, Pedro, que a pessoa já vem aqui e é indicado por uma agência, ou indicado às vezes até por um aluno, ou indicado às vezes por alguém que quer que a gente faça a estratégia para essa pessoa executar, para essa equipe executar. Então isso acontece também, está acontecendo com uma frequência cada vez maior. Se esse cliente for o perfil para fazer o infoproduto, a gente pode fechar com ele. Mas hoje já tem até cliente que a gente faz o infoproduto, mas que está fazendo com a agência parceira. Isso. Porque achou o nosso valor caro, e a gente acha bem bom. A gente faz a execução da estratégia porque a gente quer vender o infoproduto, então a gente prefere que fique com a gente. Se tivesse uma agência que ia fazer como a gente até prefere que faça, né? A gente fechou agora com uma cliente que tem uma equipe interna para produzir a nossa estratégia, isso acontece também. A pessoa tem uma equipe, ela tem 4, 5 pessoas que trabalham lá dentro e a gente não vai executar a estratégia, a gente vai fazer a estratégia e a equipe dela vai executar, tá? Então, quando a gente não vai executar a estratégia, que é a maioria dos casos, que a gente vende de 5 a 10 estratégias por mês, e a gente não bota nenhum cliente por mês aqui, às vezes a gente bota um, né? No momento a gente está, inclusive, fechado até a gente resolver algumas coisas, mas a gente segue vendendo a estratégia. Tem cliente que diz assim, se eu não vou executar com vocês, eu não quero comprar estratégia. Tem, né, Pedro? Por isso é que a gente forma vocês, por isso que a gente tem as nossas agências parceiras, para a gente ter com quem indicar. Para ter equipes alinhadas com a nossa metodologia, né? Com a metodologia de estrategistas digitais que fazem estratégias tão boas quanto as nossas, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então é isso, a gente preconiza que você cobre a estratégia separada. Eu não me sinto pronto para cobrar a estratégia separada. Isso é um paradigma, tá? Porque cobrar a estratégia separado, fazer a estratégia antes do gerenciamento é o que vai permitir que você cobre mais caro e é o que vai permitir que o teu cliente te veja como um especialista. Ele não vai te ver como um funcionário dele se você apresentar uma estratégia como tem que ser. Ele vai te tratar como um expert, ele vai te respeitar e com isso você vai ganhar mais dinheiro. Ele vai fazer o que você pede, ele vai responder ao projeto dele com mais dedicação se ele entender o processo da estratégia, tá? Então, o que está incluído na estratégia? A estratégia está incluída desde os objetivos, as referências, o DNA do conteúdo, que a gente tem uma metodologia, a pesquisa das pessoas, a descrição do perfil comportamental do cliente comprador, a jornada de compra, ou seja, onde é que esse cliente compra na internet, como é que ele vem parar, a gente descreve as possíveis jornadas de compra que a gente identificou naquele negócio, o funil de conteúdo, ou seja, como é que a gente tem que colocar esse conteúdo, as linhas editoriais, quais são os assuntos que a gente vai falar e os que a gente não vai falar, a estratégia de campanha, se for feita, a estratégia de tráfego, a estratégia de e-book, a estratégia de inbound marketing, a estratégia de vídeos. Hoje a gente tem estratégia de stories, estratégia de reels, tudo isso dentro da estratégia. A estratégia de identidade visual desse cliente, então, o que vai ser usado? O que vai ser usado de material gráfico? A estratégia de linguagem, como é que vai ser dirigido, como é que vão ser os textos, como é que vai ser a fala desse cliente. Tudo isso está dentro da estratégia e que a gente entrega um calendário de conteúdo, que não são os textos prontos, é os temas, as headlines, as referências para 6 meses. Às vezes a gente entrega para um ano, né, Pedro? Quando a pessoa insiste ou quando ela quer... A gente o valor é diferenciado também, é proporcional. A estratégia, gente, é uma só. Ela vai durar o tempo que for. O calendário de conteúdo, que muita gente pensa que calendário de conteúdo é estratégia. O calendário de conteúdo, ele é
vamos dizer assim, o resultado da estratégia, ele é só a ordem cronológica dos posts, a gente entrega para 6 meses. Só que qualquer agência que vai trabalhar, que pega a nossa estratégia, ela consegue fazer um calendário de conteúdo dali para frente, porque já tem linhas editoriais, já tem jornada de compra, já tem persona, já tem tudo pronto, já tem identidade visual, já tem identidade de linguagem, já tem quais as redes sociais que vai trabalhar, já tem o volume que vai trabalhar. É só acrescentar os temas e a data, né, daquele tema, mas tá tudo ali descrito, tá? Então, isso é o que a gente ensina na formação social media para que você seja um social media que realmente ganha dinheiro. Porque se você não fizer isso, você vai ser um fazedor de post. E o fazedor de post, você vai cobrar por um pacote de 30 posts para o Instagram. Daqui a 3 meses, o cliente vai achar um outro que faz um pacote de post mais legal do que as suas imagens ou que faz mais barato e vai te dar um pé na bunda. Por quê? Porque não tem uma estratégia por trás. O cliente não entende o que está sendo feito. Então, ele vai olhar o teu post e vai dizer, ai, que estranho. Ele não sabe por que aquilo ali está ali. Se você pensou no porquê aquilo ali está ali, mas você não fez ele participar dessa decisão, ele não sabe. Então, ele vai ficar tenso, ele vai ficar agoniado, ele não vai entender o processo e ele vai te mandar embora. E ele vai encontrar um outro fazedor de post, até que ele chega na mão de um dos nossos alunos que diz que você precisa de uma estratégia. Aí ele entende o contexto, ele entende o que está acontecendo, relaxa, entrega nas tuas mãos o projeto e faz o que tem que fazer a parte dele, que é ser o expert, que é produzir os vídeos, que é te entregar os textos, que é te mandar referências, é te conduzir na produção do conteúdo dele. Tá? Então, é isso que a gente preconiza, é isso que a gente vem fazendo um trabalho de formiga no mercado. E principalmente, gente, é isso que a gente faz. Porque o que tem de gente aí no mercado vendendo curso para social media e que nunca trabalhou como social media e que não atende cliente, que não sabe manejar o cliente, que não sabe fazer contrato e que finge tudo isso e depois vai lá e dá respostas evasivas para os alunos. Esse não é o nosso trabalho. Nós estamos aqui ensinando aquilo que a gente faz todo dia. Inclusive, aquilo que a gente aprimora todo dia. Porque a gente aprimora nos clientes e a gente vai para os alunos e ensina aquilo que a gente aprimorou.